maluco, chegamos. Eu vou vender hoje, caralho. Eu vou vender hoje, caralho. Pronto. Agora eu vou ensinar aqui um conteúdo que é uma documentação para iniciantes, corretores iniciantes, os principais títulos de propriedade. Até para você que não é tão iniciante assim, às vezes falta conhecimento. Bom, vamos lá, documentação para iniciantes. Tá? Essa documentação é mais para quem está começando na gerência e foi ali, subiu para o cargo ali ainda meio sem tanta experiência nessa questão de documentação, mas principalmente para o corretor que quer conhecer o básico ali para quando o cliente se interessa na hora da visita, você ter ali uma instrução básica para poder passar segurança. E passando segurança, você ganha confiança e aí é muito mais fácil o cliente fechar contigo, né? Então vamos lá. Primeira coisa aqui é a diferença de propriedade e posse, né? Então, a propriedade é realmente ser dono com um imóvel registrado em seu nome. E a posse é ter o direito de uso. Então, como é que seria isso aí na prática, né? Quando você dá um sinal, você ainda não é proprietário do imóvel, né? Pela lei, você, para ser considerado dono proprietário, você tem que ter algum título de propriedade. E eu vou falar quais são os principais títulos aqui. Registrado no registro, né? Registrado, né? Esse título registrado lá no RGI, na matrícula do imóvel, né? Então, se você, por exemplo, uma situação que você é dono, mas você não tem o direito de uso, não tem a posse. Se você recebeu o imóvel em doação e a doação ela é um título de propriedade, se você recebeu esse imóvel em doação e o seu pai que te doou, se ele doou em vida e reservou o usufruto para ele, você tem a propriedade do imóvel, mas não tem a posse. Quem tem o direito de morar, tem o direito de receber os aluguéis, se esse imóvel for alugado, claro, é quem tem o usufruto. E para você vender, você precisa dar autorização de quem é usufrutuário. Então, ou você cancela o usufruto por óbito, a pessoa morreu, você dá baixa nesse usufruto que está lá na matrícula, ou você tem uma renúncia, né? A pessoa renuncia o usufruto, porque se tiver usufruto, você como proprietário não pode vender sem essa anuência. Agora, beleza, João, mas como que você tem o outro lado? Como é que você tem, por exemplo, a posse sem os direitos? Primeiro, o caso é o usufrutuário, né? Se você reservou o usufruto para você, você tem o direito de uso, mas não tem a propriedade. Um outro caso que é comum também é, por exemplo, o pai morreu, aí você é herdeiro, né? Enquanto aquele imóvel não saiu um título aquisitivo para você ser realmente proprietário, aquele período que o imóvel está em inventário, né? Você tem só o direito de uso. Você não tem a propriedade ainda. Tem outras formas também, se comprar a cessão de direitos do imóvel, né? Se você, por exemplo, fizer uma promessa de compra e venda, pagar metade do valor e já receber as chaves, você já tem ali o direito de uso, já tem a posse do imóvel, mas ainda não tem o título aquisitivo, título de propriedade, pode ser aquisitivo ou não, né? Registrado ali, então você não configura como propriedade ainda, tá? Então vamos lá, quais são os tipos de títulos principais, né? Então tem a promessa de compra e venda, vou falar de cada um deles. A compra e venda, doação, a partilha, carta de arrematação, carta de adjudicação, promessa de cessão de direitos aquisitivos, cessão de direitos aquisitivos, cessão de direitos hereditários e permuta. Esses são os principais. Então vamos lá. O que é a promessa de compra e venda, né? É o título provisório usado para transações financiadas pelo proprietário. É comum o uso desse título quando o espaço de tempo entre a primeira e a segunda parte do pagamento ocorre um grande espaço de tempo, ou quando a primeira parcela é um grande percentual do valor do imóvel. Isso é feito pois tal escritura tem maior força e fé pública que um instrumento particular, né? Então isso, por exemplo, você assina aquele contrato de sinal, que é um instrumento particular e dá um sinal, nesse período em que você ainda não registrou, ali o comprador ele tá meio que no risco, né? Digamos assim, do, sei lá, o proprietário morrer e aí virar um problema danado para fazer o inventário para depois efetivar a venda realmente. Então, por isso que se arrisca um valor menor, né? Não é se arrisca, né? Por isso que está em jogo um valor menor ali, 10%, 5% de sinal. Agora, quando é combinado, por exemplo, que você me dá metade, eu já te dou a chave, ou então vai demorar muito tempo para o comprador receber o valor, e aí eles acordam isso porque a promessa de compra e venda, né, feita em cartório, ela é um instrumento com mais poder, né, judicial, né, porque tem fé pública.
tá bom? Então, assim, pra vocês saberem, quem não me conhece, eu não sou advogado. Isso aqui foi o que eu aprendi conversando com advogados ao longo de 13 anos e fechando aí mais de 100 contratos aí ao longo da minha carreira. Então, até se alguém for advogado aí e eu estiver falando alguma bobagem aqui, por favor, me corrija aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de retificar aqui, tá? Então, vamos lá para o próximo documento, que é o mais famoso, né? Que é a escritura de compra e venda, né? É o título definitivo para vendas à vista. Substitui a promessa de compra e venda quando o saldo restante é quitado. Então essa é a famosa escritura de compra e venda, né? O cara vai comprar o imóvel, já deu o sinal, marcou no cartório, pagou o restante, o cartório lava essa escritura e esse é o título que você vai levar para o registro para poder efetivar a sua propriedade. Isso do ponto de vista do comprador, né? A doação. Então, doação é o título feito pela doação de bens, né? Equivale a outros definitivos. Então, você é proprietário e você quer doar aos seus filhos, você faz a doação do seu bem, faz essa escritura, ela é um título definitivo, ou seja, permite financiamento, e aí você registra em cartório essa doação, paga o imposto e pronto. Então, bom, a partilha. Agora que vem os que são menos comuns, mais difíceis de entender, né? A partilha, ela é um documento definitivo também, um título definitivo, pelo qual, através do processo de inventário, ficou determinado seus proprietários e seus respectivos quinhões, né? Então, teve o inventário, normalmente pelo inventário, tá? Você pode ter partilha também pelo caso de divórcio, separação. Você pode fazer a partilha também, tá? Mas não, mais comum é pelo inventário. E ali no inventário, vamos supor que existiam 10 imóveis com vários preços diferentes. Você tem ali 3 filhos, né? Então nessa partilha você pode definir que todos os imóveis serão divididos em 1/3 para cada um. Às vezes tem uma viúva que fica com 50%. Então nessa partilha é uma escritura que define isso. E normalmente isso é acordado já antes, né? Com o juiz no processo de inventário, ou então cada herdeiro vai ter um imóvel, né? Vamos supor que sejam 9 imóveis de valores iguais, né? Então cada um fica com 3, para não ficar todo mundo dono de tudo. Então você pode ficar separado também. Essa é a partilha, ela é definida pelo juiz e é registrada. Então é um documento definitivo, permite financiamento na hora do comprador, né? Então quando você como corretor, pega um documento e vê que o último ato ali é uma partilha, você sabe que foi isso que aconteceu, tá? Então aí quando o comprador faz aquela clássica pergunta, como é que esse imóvel aí, como é que eles receberam, quem são os proprietários, né? Quem são os proprietários desse imóvel aí? Você vai falar, olha, esses aí são os proprietários que receberam através de uma partilha, um inventário, que já está registrado, está todo em nome deles, já são donos. E é isso, você consegue contar a história daquele imóvel e passar segurança para o cliente. Carta de arrematação. Carta de arrematação, como o nome já diz, ela vem oriundo de uma arrematação, né? Então, o cara foi lá, comprou o imóvel no leilão e aí é emitida ali a carta de arrematação registrada, que é o leiloeiro, ele emite essa carta, né, que é um documento definitivo, você é dono do imóvel, foi via leilão. Então, se você pegar o documento do imóvel RGI e ver lá que é carta de arrematação, você pode contar essa história para o comprador. Olha, esse imóvel o proprietário comprou através de um leilão judicial, extrajudicial, e está vendendo aí para realizar o lucro e tal, você pode falar isso. Bom, carta de adjudicação. Essa aqui eu demorei muito tempo para poder entender o que era, porque então, na verdade, normalmente a carta de adjudicação, ela é um título definitivo por determinação judicial. Então vamos supor que no processo de inventário você não tem um acordo ali entre os herdeiros. Um quer uma parte, acha que vale mais um ou outro, e o juiz determina aqui, né? Esse imóvel vai para tal e esse vai para tal. Ou então, quando, por exemplo, você tem um inventário que os herdeiros não têm dinheiro para pagar as custas do inventário, e aí para o inventário terminar, o juiz precisa dar autorização ali para poder vender, né? Então, normalmente, nesse caso, ele emite um alvará de venda, né? Então, ele libera o imóvel para vender, para que esse imóvel custeie ali o inventário e o processo todo possa terminar. E aí, normalmente, ele fica com essa carta de adjudicação, né? Promessa de cessão de direitos aquisitivos. Cara, isso aqui, a maioria dos corretores aí ao longo do Brasil que eu converso não tem muito contato com esse tipo. Mas aqui no Rio de Janeiro, especialmente em Copacabana, que foi onde eu comecei, cara, é impressionante. Tinha muita cessão, promessa de cessão.
Então vamos lá, promessa de cessão de direitos aquisitivos. É quando o cara, o nome já diz, o cara promete ceder os direitos. Então assim, ele já não é nem proprietário, ele tem os direitos. E aí ele promete, ele faz um título provisório para poder vender, né? Então é o título provisório usado quando o vendedor promitente cedente, aqui está prometendo ceder os direitos, ele não tem a propriedade, tá? É possuidor de uma escritura de promessa de compra e venda e a transação é feita com o financiamento do proprietário ou esperando algum ato acontecer, passando a ser o comprador, que é o promitente cessionário. Isso aqui é uma situação, né, que às vezes o cara, antigamente se fazia muito isso, o cara comprava ali, vários imóveis assim, que o cara compra, paga tudo, mas não quer pagar o registro, fica com o documento, recebe as chaves e não pega a propriedade. Então ele fica, aí depois o cara morre, vende para outro, não faz a escritura de compra e venda, vende só o título de cessão, e assim vai. Às vezes tem uma cessão atrás da outra, vai cedendo para um, para outro, para outro. Em Botafogo, na praia de Botafogo, tem um prédio aqui no Rio de Janeiro, né? Que tem lá os laudemes e tem vários apartamentos ali, apartamentos pequenos que sei lá, 30 anos atrás o cara comprou, não queria pagar o laudeme nem o registro, ficou só com a escritura e não pagou. Aí vendeu através de cessão para um outro, recebeu o imóvel, e aí também não queria, aí ficou pendente o pagamento do laudêmio e da escritura anterior. Aí o cara recebe o imóvel, aceita receber o imóvel nessas condições, só com uma cessão e começa a morar lá. Aí o cara mora lá 10 anos. Aí ele faz outra cessão. E você pega, cara, às vezes o documento tem 10 sessões, 5, 10 sessões para trás. Então, na teoria, você teria que pagar todas as escrituras e laudêmios de todos os processos lá para trás para você poder ter o documento definitivo desse imóvel. Então, é um imóvel que nunca ninguém vai querer fazer esse documento definitivo, porque o próprio valor do imóvel não vale o quanto que tem que pagar lá de saldo para trás. Então, vai ficar uma cessão de direitos eterna, né? E aí, às vezes, o cara vai lá, faz um pagamento maior, faz essa promessa de cessão e depois faz a cessão de direito. Não sei se ficou claro, né? Mas você cede os direitos. Você não tem ali a propriedade, mesmo tendo a posse, você cede os direitos para outro. Cessão de direitos aquisitivos. Essa escritura é utilizada quando o comprador, porque ainda não tem a propriedade, apenas a posse, deseja transferir os direitos que possui adquiridos, né? Foi comprado, não por herança, sobre o imóvel para outra pessoa, um novo comprador. E se você quer fazer parte do movimento Corretores do Futuro, um movimento que une os corretores intencionados em crescer, trocar informações, notícias, trocar experiências para poder crescer na profissão, combater a inoperância dos creches regionais, você precisa assistir a nossas lives todos os dias, ou quase todos os dias, às 8h18 da manhã. Tem um link aqui embaixo para você se inscrever no canal e acionar o sino das notificações para quando a gente entrar ao vivo você poder ser notificado, beleza? E a cessão de direitos hereditários é aqui a escritura que é utilizada quando o detentor dos direitos de um imóvel, possuidor, então provavelmente essa escritura normalmente é feita quando ainda não terminou lá o inventário, mas o cara já tem os direitos, ele transfere esses direitos por herança de um imóvel para outro. Então é muito comum esse caso aqui acontecer o seguinte: o imóvel está em inventário, está vazio e não sabe quanto tempo vai demorar. O comprador chega, né, e ele faz o seguinte: vou pagar 50%, você já me dá a posse, porque eu não sei quando é que você vai me dar essa escritura definitiva, pode demorar 1 ano, 2 anos, então eu já vou usufruindo do imóvel por isso. Eu te dou grande parte desse valor, contrapartida que eu já recebo a chave, né? E ali é uma cessão de direitos hereditários. Então, assim que o inventário acabar, o antigo possuidor dos direitos, né, os herdeiros lá, já vão ter a escritura definitiva em seu nome para poder transferir a propriedade para o novo comprador que já está usufruindo. Então ele tem direitos hereditários, né, cedidos, entendeu? E a permuta, como o nome já diz, é quando você tem uma troca ali, com pagamento de diferença em moeda corrente, que chama torna ou não, né? Pode ser uma permuta por valores iguais ou uma permuta com diferença financeira, que tivesse uma permuta como título de propriedade, né, ali anterior, nunca. Beleza? Então, cara, é isso. Deixa eu ver aqui como é que eu tô. Tô aqui no modo isso.